Fala galera, sejam bem-vindos a mais um episódio do canal da Jet Lounge e hoje nós temos as novidades da Yamaha para 2022. Olha só pessoal, todo mundo achando que eles não viriam com muita novidade e eles vieram principalmente no FX, coisas que as pessoas esperavam, eles escutaram e fizeram. Então roda a vinheta aí, vamos falar sobre esse episódio para vocês. Bom galera, antes de mais nada, quero dizer que eles se mexeram aí, fizeram bastante coisa, principalmente no FX. Então eu vou falar as novidades que vão vir para o Brasil, tá? Eu vi que tem muito Instagram mostrando, por exemplo, um VX branco, que é lindo, maravilhoso, mas eu tenho quase certeza que ele não vem. O VX não mudou muito, tá? Agora tem uma categoria nova que eles denominaram como Freestyle. Eles fizeram um jet menor deles, EX, nomearam como Jet Blaster. E também tem as coisas do FX, tem muito acessório e tem muita coisa. Eu vou começar falando sobre qual foi a estratégia da Yamaha para esse 2022 para vocês. Infelizmente não houve um evento global e sim a gente sabia da data, mas foi meio que de surpresa. Entrei no Instagram da Riva e do nada eu vi lá a live, já vi tudo, compartilhei as imagens e marquei a Riva. Perguntei se não tinha problema de fazer isso, mas foi a maneira mais rápida de informar, porque nosso papel aqui é informar vocês e trazer as coisas, trazer as informações corretas. O que vem para o Brasil, o que a gente sabe. E na verdade, o dia que a gente vai saber é amanhã. Então é um dia depois da gravação que eu estou fazendo agora. Só que a enquete que rolou no Insta, todo mundo quer que eu fale sobre isso. Então assim será, vocês que comandam aí, tá bom pessoal? Falando um pouco sobre a estratégia da Yamaha para 2022, eles trabalharam muito. Eu tenho várias anotações aqui, tem bastante coisa para falar galera. Eles trabalharam muito na customização, tá? Então agora você tem a possibilidade de colocar atrás no deck um acessório chamado Rack Deck, que aumenta a plataforma e ele é retirável. Nós vamos ver aqui, eu vou explicar um a um para vocês. Tem também Lounging Package, que é uma cadeira que você põe atrás com umas bolsas laterais. O Jetfish Package, que agora vem com cooler, suporte, então tem essa possibilidade também. Eles enxergaram que existe a possibilidade desse mercado de pesca expandir mais ainda, e também para você colocar o GPS Garmin com o Fish Finder, que ajuda para o pescador também. Então a estratégia da Yamaha deu para perceber, olhando pelo site, que eles apostaram muito em acessórios, né? Por exemplo, o FX agora vem de fábrica, a gente não sabe como vai vir para o Brasil, mas pelo site gringo aqui, vem de fábrica com som, muitas funções, e chega de falar, essa foi a estratégia e vamos mostrar para vocês. Bom, eu tô aqui no site da Yamaha, YamahaWaveRunners.com. A gente já tem a apresentação aqui para você explorar. Ó, aqui já tem a apresentação do Rack Deck com, na verdade, um Lounging Package, né? E aí, potenciando a sua paixão e papapá, e a propaganda inicial lá, o enrola. E aí aqui a gente vai para o que presta aqui mesmo, não o que presta, mas o que informa, melhor dizendo, né? O pessoal não entender errado. Então, a primeira deles, aqui ó, quando você clica em cima, ele mostra todos os modelos e tudo mais. Só que tem uma coisa aqui, por exemplo, categoria Rack Light, né, que é de recreação leve, não vem. A gente não sabe se vem, eu acredito que não, também. Então vou acabar não falando desse aqui. Recreação, categoria de recreação. Aí divulgaram muito aquele VX ali embaixo, brancão, bonito pra caramba. Só que ele é o VX Limited. É 99% de certeza que ele não vem, galera. Porque olha só que coisa linda que ele é.
Só que assim, ele não é 99% de certeza. O que vem puxando aí os anos anteriores é o VX Cruiser HO, que eu vou falar para vocês. Então o VX, ele tá igual, e lá fora ele tem desde o VX-C, que eles consideram como o jet para locação, que compram para fazer locação lá fora, que ele com motor 1.0, até o VX Limited normal, que é com 1.0 e com um HO. Mas para não confundir a cabeça de vocês, eu vou passar o que vem para cá, que é essa próxima página, que é o VX Cruiser HO. Então, ó, possibilidades de cores: azul com preto e vermelho com preto e casco azul. Eu vou dizer para vocês que particularmente não me atraiu muito essas cores, tá? Mas é a estratégia da Yamaha, são engenheiros japoneses, nós não temos nada a falar contra eles, porque eles fazem estudos de tendência de cores, né, galera? Mas o VX, o que vem no Brasil é o VX HO. Por que é HO? High Output. E ele é um motor 4 cilindros, 1.8, que é o motor mais famoso da Yamaha, só que ele é aspirado, tá? Ele é o mesmo motor que vem no FX HO e o FX SVHO sobrealimentado, Super Vortex High Output, para vocês entenderem aí no pé da letra. Então ele vem agora com a opção, os que vieram aqui para o Brasil em 2021, vieram como opcional para você colocar o som ou não, tá? Som integrado, tá aqui, ó, a representação dele. À direita, ele fala sobre um casco novo, né? E vamos ver aqui, tem uma novidade que eu vou falar mais para frente de vocês sobre o casco. Mudaram no FX, não é mais Nano Excel, eu vou chegar lá. Calma, não saia desse episódio que tem muita coisa boa, muita novidade para você que gosta, que é fiel aí à marca Yamaha, tá? Então vem com um painel digital agora. Desculpa, ele é colorido, mas não é touchscreen, tá? E o guidão novo, igual do GP, e aqui a representação do motor 1.8 aspirado. E aí eles têm um videozinho que eles mostram, aí ó, o branco, outro branco lindo, esse é o VX-C, é o mais pelado, diríamos assim. E aí ele mostra um pouco, ó, o VX Limited, né, lindaço, mas não vem porque é mais caro. Aí ele fala com o que ele vem. No português, claro, vem com a boinha de puxar, né? Esse é o VX Limited. E aqui um pouco da representação do que ele é o que vocês já conhecem, que tem no mercado hoje, tá, pessoal? Para não estender o episódio, não tem muita novidade nos VX. Eles abriram uma categoria nova aqui, que é a categoria Freestyle Manobras. Então eles colocaram o EX, nomearam como Jet Blaster e relembra o Blaster. Vocês lembram do Wave Blaster? Estão vendo a pintura dele aí, ó, para relembrar o Blaster, não, né? Relembrar o Blaster. E as cores, tá vendo que essa cor traz um meio vintage, né, pessoal? Na minha opinião, quilhas diferentes, e ele tem aqui atrás a possibilidade de você colocar os pés e o trim para cima para fazer o wheelie, né, que é empinar. O guidão, ele é mais alto, tá vendo? Para vocês andarem em pé para fazer mais manobras. E aí eu vou dar uma explorada nele aqui para vocês verem. A única notícia triste é que eu tenho quase certeza que ele também não virá para o Brasil. Seria bom se viesse, mas o preço eu acho que não vai atrair a Yamaha para trazê-lo para cá. É um motor 1.0 que já vem nos VX HO, que vinha, né, que agora não vem mais, só vem o VX Cruiser HO e o VX 1.0 não vem mais. Um motor de 110 HP, aqui ó, vocês têm, ó, tá vendo? Eles chamam de foot shots, que você coloca o pé ali e empina. O guidão lá, ó, do lado esquerdo, ele é mais alto. Aqui você vê ele de baixo para cima, ó, o motor 3 cilindros, 1049 cilindradas com 110 HP. E aqui do lado esquerdo, onde está mexendo, vocês estão vendo ali que tem o trim, para vocês empinarem e fazer manobra. E tá aí, ó, a representação, o videozinho dele, tá? O cara se preparando, o botão Start Stop do lado direito agora, que a Yamaha colocou em todos.
e o trim ali automático do lado esquerdo. À direita, acelerador, e à esquerda o sistema Ride, né, que é de freio e de ré, uma demonstração da facilidade que o Ride promove e alguns features aqui, ele ergue o trim, né, e o cara fazendo as manobras, demonstrando por que ele está na categoria Freestyle agora. Um pezinho para embarque, né, como escada de embarque. E também, pessoal, eles colocaram no Freestyle agora o Superjet, que foi uma novidade no ano passado. Ele está com o mesmo motor que eu falei para vocês agora, 3 cilindros, 4 tempos, né, e 1049 cilindradas. E o Superjet, ele tem um comprimento bem maior do que o anterior, um casco totalmente diferenciado. O motor tá aí, ó, a parte de baixo, para quem manja, já dá para perceber que essas ranhuras aí trazem navegação muito mais elaborada, muito mais dinâmica. É um jet para competir, o episódio aqui é sobre a Yamaha, mas só para vocês entenderem, para competir com o Kawasaki, né, o SXR 1500. Aliás, parabéns a Yamaha, e eu gostei e não gostei, né? Gostei porque a Yamaha lançou, e não gostei porque demorou demais para sair do Superjet. O Superjet 4 tempos vem falando dele há 4 anos atrás, e agora que eles colocaram. Parabéns, esse é o ponto positivo, porque tem gente ainda que gosta de jet em pé, e eu ressalto ainda, eu fui campeão nisso, tá aí, ó, campeão mundial em jet em pé de manobras. A alegria que te dá andar num jet de pé, galera. Ah, mas é caro, vai babá, João, eu acho um absurdo o preço. Gente, quando vocês andarem nisso, vocês vão entender o que eu tô falando. É muito emocionante você andar num jet em pé. Muito, muito, demais. E aí, pessoal, o que eu falei para vocês, eles agora trabalharam muito na questão de acessório. Olha isso que interessante. Tá vendo o braço do jet? Ele levanta, ele é móvel. Do Superjet, que é o jet em pé, tem a possibilidade de você colocar o som, que é preso no braço. E aí você tem aqui acessório também para o Jet Blaster, que são os speakers, as caixas, tá? Aqui, ó, você tem uma bolsa que é seca, né? Diríamos assim, traduzindo ao pé da letra que está escrito aqui, que ela é para você guardar o seu documento, o seu celular agora no jet em pé. Então, olha só, outro pacote de graphics, né, de adesivo para você personalizar o seu Superjet. E aí, ó, uma bag que você prende no braço. Estão vendo que eles estão agora enxergando que acessório. Ah, detalhe, muito importante aqui. A maioria dos acessórios já existia, tá? Mas a Yamaha, infelizmente, não explora muito isso no Brasil. Então eu vou mostrar para vocês, para que vocês entendam também, o pessoal que é fã da marca Yamaha merece saber isso aí também. E vamos lá, agora performance, GP 1800R SVHO. Tem o HO, que é o motor 1.8 aspirado, e tem o SVHO, que é o motor 1.8 Supercharger. Como eu não tenho certeza se vem o HO, é tudo igual, galera. A única coisa que muda é que do HO para o SVHO, como está escrito ali, ele vem com o Supercharger e o motor sobrealimentado, como o próprio nome diz. E aí também o opcional, que nem no VX, o que eu vi aqui é opcional também, tá? Aqui está dizendo que é integrado, mas no Brasil vem como opcional. E o GP 1800R, o que que é? É tudo que a Yamaha faz em performance. Então você que está preocupado em acelerar, em fazer curva, em realmente tirar o máximo que um jet ski pode te dar, esse é o teu jet, tá? Um jet que eu diria que tem alta performance e que, se você souber andar, ele é um motor que é muito eficiente e se torna bem econômico em relação aos demais, tá, pessoal? Então, é um jet ainda que você tem essa possibilidade de fazer um passeio. Eles mudaram a placa, né? Tá igual ao do ano passado, mudaram a placa, aumentaram a espessura da turbina para que pudesse captar mais água, tá? E aqui a representação deles. Ah, as cores. Eu acho o azul da Yamaha, né? Aquele azul tipo tampa de cabeleta Bic,
Mano, é sensacional esse azul da Yamaha. E esse verde que eles fizeram com azul também. As cores agora vêm nesse preto com marrom e vem com um azul e um amarelo meio fluorescente, meio limão ali nos bancos, tá? E aqui embaixo um videozinho mostrando um pouco do que ele faz. Lembrando que o GP 1800R ele tem um autotrim. Faz o seguinte, depois que você acabar esse vídeo aqui, olha lá o jet test que eu fiz do GP 1800R. Vocês vão ver o que ele dobra de curva com esse autotrim funcionando. Então aí tá a representação dele, pessoal. Bastante coisa aí que vocês podem ver depois, tranquilamente. E agora nós vamos para a parte de acessórios, que é onde a Yamaha apelou bastante, né? Como é que apelou? Corrigindo o que eu falei, utilizou como estratégia porque ela entendeu que as pessoas estão mais nessa questão, né? O primeiro deles é introduzindo o Rack Deck. O que é o Rack Deck? Ele é um prolongador de deck, como vocês estão vendo aí. Então a vantagem dele é que ele é acoplável. Você pode colocar e tirar no momento que você quiser. Só que como ele aumenta a plataforma, eles colocaram uma escada de embarque de metal atrás, que ela tá bem aqui, ó. E um apoio para você subir, obviamente com os encaixes, que vocês vão ver para que serve esses encaixes. Ó, esse é um deles, tá? O kit que se chama Jetfish Package, que é um pacote para Jetfish, para pesca. Esse é o pacote Lounging Package, tá? Que é um lounge, aí ó, cabe 2 pessoas, que eles falam cabe 2 pessoas, mas já vimos aqui que ele colocou 2 crianças. Altamente aconselhável que você não ande com o jet dessa forma, por favor, não faça isso, galera. E aí o pacote de pesca, né? E ele mostrando a versatilidade, olha lá, que você pode colocar os acessórios, o Jetfish, o Lounge Package e o Tal Sports, né? Que é um pacote que vem a boinha, a maquininha de encher a boia, e eu vou falar ele para vocês também aqui. O primeiro deles é o Rack Deck, que é o pacote Jetfish, que ele vem com um cooler, né? Vamos pegar por aqui, ó. Ele vem com um cooler, ele vem com um porta-copos, suporte para fixar no Rack Deck, porta-varas também e os porta-copos, tá? O segundo deles, que é o Lounge Package, tá? Que ele vem com esta cadeira que é preso no Rack Deck, que eles falam em 2 pessoas, mas vamos ver isso na realidade. Mas não interessa, é um acessório muito bom, que eu, João, teria isso tranquilamente. Os jets hoje estão virando barco, galera. Vocês estão entendendo? Vocês estão vendo aqui o que eles estão querendo passar para vocês, consumidores? Eu também sou consumidor, claro. E tem umas bolsas do lado esquerdo que eu acredito que elas sejam two saddle bags and require hardware. Essas bolsas para você colocar o que você quiser, enfim. Não sei se elas são térmicas, tá? E também tem o Rack Deck Tal Sports, tá? Que ele vem aqui, ele põe a sua aventura para um próximo nível, que é o que eles falam. E tem ela vem com a boinha, um pump, que é caramba, falar em inglês e responder em português. Ele vem com a bomba para encher a sua boia de reboque, enfim. E o bungee hold down, que é a corda que ela tem essa flexibilidade, tá? E pessoal, então agora essa é a página de acessórios. Então você pode transformar o seu jet em jet de pesca, e que não está escrito aqui, você pode também colocar o GPS Garmin ali, tá? Ele se torna um jet completo de pesca, você tem o Fish Finder, enfim, tá? Bom, agora nós vamos passar para o FX, que tem bastante coisa para falar, e eu tô vendo que o episódio aqui já está se estendendo, mas o jeito de eu conseguir mostrar tudo para vocês, pessoal. Vamos lá. Agora é a estrela do negócio, tá? Os modelos FX. O que acontece?
mudou muitas coisas, apesar do pessoal achar que não mudou, tá? Bom, eu vou começar pelo material do casco. A Yamaha, ela mudou, ela voltou, na verdade, com o material SMC, que eles chamam lá fora, né? Que é o material normal, tá? Por quê? Mais barato de reparar, né? Mais fácil de reparar, e eles alegam que você tem um smooth ride, né? Você tem uma navegação mais confortável, e aí eles agregam em choppy waters, né? Que é nas águas mais turbulentas. É um casco mais pesado, sim, do que o Nano Excel, porém eles estão se importando mais ainda com a questão da navegação. Talvez você saiba, talvez não, mas o FX ele sempre foi rei de mar, né? Navegação de mar do FX se equiparava, de novo, é um episódio da Yamaha aqui, mas o Kawasaki por muito tempo foi rei dos mares aí na questão de navegação, e desde que entrou esse FX desde 2019, ele veio aí se demonstrando muito bom mesmo em navegação no mar. E agora eles trocaram do Nano Excel, tiraram o Nano Excel e voltaram para a fibra comum por esses motivos, tá? Tô colocando no jet test agora, galera, para falar para vocês. Yamaha, por favor, se mexa aí e manda o jet pra gente fazer o teste. É difícil conseguir os modelos da Yamaha fazer teste, viu, galera? A gente já tentou até falar com a fábrica e tudo, mas enfim. That's the way it is. Então aqui nós temos o FX HO, tá? Então as cores que ele vem agora. Aí sim, Yamaha. Aí agora essa cor do FX-HO, então nós estamos percebendo que vocês vão ver a cor do FX-SVHO, o FX-HO vai voltar a ter aquela disputa. Já é um jet tipo, entre aspas, mosca branca de olho azul, né? Famoso por durabilidade, confiança e tudo mais. E agora com essa cor ele vai trazer uma disputa de compra novamente, tenho certeza. E vem nessa outra cor preto com azul, tá? Bom, agora, pelo que eles alegam, o FX ele vem com a caixa de som integrada, tá? Aqui os novos sistemas de porta-copo e acessórios, o guidão igual do GP 1800, onde a partida é na direita e a esquerda mudou o comando ali do No Wake Mode. Muito importante agora, tela touchscreen no HO é de 5 polegadas. Já vou falar do SVHO. E ele vem com 5 polegadas, tela colorida, touchscreen, preparada para GPS. Ela não vem com o GPS com mapa, atende ligações e controles de áudio, e conecta o controle de áudio embaixo do guidão e conecta com o celular através do Bluetooth, tá? Então é uma tela bem completa, eles apelaram bastante aí nessa questão. Uma coisa que vale a pena falar aqui, ó, agora embaixo do guidão eles colocaram 2 presilhas para você amarrar na lateral. Então sai aqueles ilhós que ficam no casco ali na lateral ao lado dos pés e vem a amarração ali embaixo do guidão para você amarrar pela lateral. E é isso aqui, ó. Vocês estão vendo esses 2 pontinhos aqui, ó? Isso aqui são microfones que reduzem noise cancelling, né? Que eles cancelam mais ou menos o barulho, porque agora você fala com o seu celular conectado, você atende ligação ou você manda de comando de voz para ele, tá? E aqui o videozinho que depois vocês dão uma olhada do HO, tal, tá? Só que aqui tá mostrando nesse vídeo a tela do SVHO, que é maior. Bom, e aí os acessórios, pessoal. Então, olha lá. Aqui, ó, a caixa de som. Viram que agora eles entraram com as defensas. O Bluetooth subwoofer. Isso é massa, hein? Ali atrás. Então, assim, tem muito acessório. Isso aqui é uma bag que você põe ali atrás. O GPS, né? E é isso. E agora nós vamos para o FX SVHO. Detalhes aqui sobre o HO. Porta-luvas
tem separação de objetos e carregador de USB. As quilhas, para você que não sabe, é o que manda na curva, tá? Eles colocaram a quilha mais para frente, para mudar a estratégia, para melhorar a navegação. A turbina, gravem isso, a turbina do HO é 155 milímetros, tá? Então manteve o mesmo tamanho. Percebam no que eu vou falar agora do SVHO, tá? Então vamos lá para o SVHO, que é a estrela do negócio da Yamaha, onde eles soltam tudo em luxo, tudo. Então aqui, logo no início, você já vê que ele diz que vem com o som integrado, acredito que venha no Brasil agora, como de fábrica. E aqui no SVHO, aqui ó, o som, aqui você vê que a tela é maior, 7 polegadas, colorida, touchscreen, preparada para GPS, não vem os mapas, ela vem preparada, também atende ligações, tem controles de áudio, embaixo tem 2 seletores embaixo do guidão, como vocês estão vendo na foto à direita aqui, e conecta por Bluetooth no seu celular. Aqui ó, bem aqui vocês estão vendo onde tem o acessório, né, para vocês prenderem o acessório. Aqui à esquerda o glove box, que é o porta-luvas, e ali aqui ó, onde está mexendo, vocês estão vendo aqui ó, bem aqui, nesse ponto aqui ó, isso é chato do site da Yamaha, não dá para mostrar, mas tem ali os pontos de amarração e os controles de áudio aqui embaixo. O motor icônico, né, já há muito tempo no mercado, desde 2015, SVHO 1.8 4 cilindros, aqui é o Supercharger, esse caracol maravilhoso que eu adoro. Eita, que o Supercharger faz, hein, galera? E aqui um vídeo, tá? Onde ele mostra essa cor, não vem, pessoal. Vamos lá, as cores que vem dele é esse vermelho com preto e o banco com uma entonação puxado para o bege e o preto com o azul, tá? E aí aqui no vídeo, essa cor é do Limited e aqui uma representação, ó, onde você tem o controle de áudio, comando de voz, né? E aí, ó, ele atende em touchscreen alguém ou recebe uma mensagem de texto. Vambora para a água. Tá vendo? Ali esse botão é o do comando de voz. Então você pede, você ordena ele com as coisas que ele tem para comandar de voz. Controla o som pela tela, também o GPS, né? Ele mostra o mapinha ali e várias outras coisas que mudou nele, tá? Também tem a quilha, foi mais para frente, e que eu prometi para vocês que eu iria falar, a turbina dele agora é 5 milímetros maior, 160 milímetros de turbina, tá? Então ele capta mais água, por ser um set Supercharger precisa de mais tração. Muito importante para você que ficou até agora no episódio, eu vou liberar um negócio aqui que muita gente queria, e eles escutaram os consumidores. O que acontecia? Os FX anteriores, todo mundo reclamava que molhava muito, né? E aí todo mundo falando, não, isso é para navegação, não sei o que, nada, galera. Eles fizeram isso porque lá fora, nos Estados Unidos, tem uma lei de velocidade, e o jet andava mais. E aí eles pegaram a placa, ela tá um pouquinho mais para baixo, para que o jet enterre mais e não ande a velocidade que não é permitida lá fora, tá? Então agora, parece que teve uma lei, não sei se aumentaram ou não, enfim, eles arrumaram essa placa. A placa estabilizadora, ela foi redesenhada no FX. Quando eu falo FX, é no HO e no SVHO, tá, galera? Todos os modelos FX. Então, traz uma navegação mais seca, diríamos assim, e também 95% de chance de vir mais velocidade aí. Então, se você está se perguntando, eles colocaram mais peso no casco, mas foi para melhorar, e com essa placa aí, com certeza vai aumentar a velocidade. Então pode ser, só no jet test a gente vai ver isso, mas pode ser que seja por elas aí, tá? Então mantenha a mesma velocidade, porém com uma navegação melhor ainda do que já era no FX. E aí os acessórios, né, que você pode colocar e tudo mais.
Uma coisa que eu não gosto do site Yamaha Gringo, ele não fala tudo, entendeu? Bom, galera, tivemos um probleminha técnico com nossa câmera aqui, ela esquentou e desligou. Mas é isso, pessoal. Bom, já estava no final do episódio, então, galera, no site vocês podem ver mais informações do que eu passei aqui. Isso é apenas um release para vocês entenderem o que veio. Muita gente achou que a Yamaha não viria com novidades, ou rolou até será que eles vão mudar o FX? Porque o FX mudou há pouco tempo. Eu não acreditava nisso. Não acreditava também em mudar o GP, a parte de baixo, que é o que eu falo para vocês. O que manda é a parte de baixo. É essa aqui, ó. A parte de cima é só estética, tá? O que tá navegando ali é o que manda. Você muda um pouquinho de placa, um pouquinho de quilha, muda muita coisa. Hélice, captador, largura de turbina, né? Diâmetro da turbina. Isso realmente altera. E eles fizeram isso no SVHO, no HO, ambos modelo FX. E vamos ver aí se vai ter esse game changing agora. Vamos ver se eles vão vir agora com coisas muito melhores. Eu acredito que sim, mas como vocês sabem, eu quero colocar isso na água para fazer o episódio para vocês do Jet Test e mostrar. Estou muito ansioso para andar nesses modelos e ver se realmente... A Yamaha é uma marca que quando ela demora... Agora melhorou muito, né? Eles demoraram um pouquinho, mas vieram com a questão de painel digital, várias outras coisas, e agora soltaram de vez aí todos os acessórios. Então o Jet está bem... Você compra o Jet e você tem muita opção de montar o que você quiser, desde um jet de pesca até um jet para levar a família toda, enfim. É isso aí, pessoal. Fico por aqui. Mais um episódio. Espero que vocês tenham curtido. Deixe os comentários de vocês. Compartilha pra gente, porque é muito importante para outras pessoas verem esses vídeos e as nossas dicas também. E no mais, um beijo no coração de vocês e até a próxima. Valeu!